Olá para você que está ligado aqui nesta quarta-feira no SBT. Hoje é dia 18 de janeiro. E olha, ontem foi aniversário da minha esposa. Márcio Harrison tá aqui, já vem pra cá, Márcio Harrison. Deixa eu chamar aquelas vinhetas pra te trazer. Márcio Harrison, ele Fran, que tá... parabéns, Fran. Que legal, tá toda feliz. Olha. E o presente, hein? Especial presente da Fran, hein? Tem que ter, né? Tem que ter. Solta solta a vinheta do Márcio Harrison aí, é Rádio Polícia. Márcio Harrison, ele que é advogado criminalista, tem acesso às delegacias do nosso estado de São Paulo e fala com os delegados. Isso que é muito interessante. Ele tem um acesso nas delegacias de Ribeirão Preto, nas áreas de cobertura principal que a gente atinge, Jaú, Bauru, Campinas, Piracicaba e também no nosso litoral paulista. E a gente vai começar o programa, Márcio Harrison, porque tem investigadores da Polícia Civil de Piracicaba que localizaram aí uma plantação de maconha na cidade. E muita coisa foi apreendida, né? E interessante aí que o local tinha toda uma preparação, como a gente está vendo nas imagens, para a produção da droga, né? Essa é uma ação que tem aí uma equipe de inteligência, claro, da DEIC. Pelas imagens aí, meu amigo Léo, toda a equipe, olha só, Paulo, o que tem ali? Ali tem uma estufa por quê? O local foi preparado para a plantação de maconha, os pequenos arbustos de 50 centímetros, tem alguns que são um pouquinho maior, 2 metros, e assim vai. E o que diz o artigo 33 da Lei 11.343, Paulo? Vender, ceder, doar, emprestar, cultivar, plantar é tráfico de entorpecente. Só que nesta feita tem um agravante. Esta maconha, ora cultivada e descoberta pela Polícia Civil, para a segunda delegacia da DISE, Delegacia de Investigações sobre Entorpecente, elas eram tratadas com muito carinho, fosse a pão de ló, Paulo. E por quê? Fertilizantes específicos eram utilizados e para quê? Para aumentar o THC. O que vem a ser esse THC, Paulo? Tetrahidrocannabinol. Ele aumenta o valor alucinógeno. E aí essa maconha é transformada numa super maconha que tem um outro nome, Paulo. E qual é o nome dessa super maconha? Skunk. É o skunk, porque é a maconha mais forte, ela tem um valor alucinógeno maior, dura mais, entre aspas, o barato. Só que a polícia investigou, a polícia de Piracicaba, a segunda delegacia da DIS, apreendeu um tijolo, apreendeu 16 arbustos e também uma arma, um revólver. Então, o indivíduo que foi preso autuado em flagrante foi preso na condição aí de tráfico de entorpecentes, agricultor de maconha e também o porte ilegal de arma. Isso daí, Paulo, me parece que é num apartamento, né? Em qualquer lugar existe. Porque a gente está vendo ali que não é uma plantação, onde quando falaram plantação, ali? Eu falei, pô, será que é uma fazenda? Não necessariamente. Pode ser uma casa. Um apartamento, Paulo. A gente viu um apartamento na cidade de Santos. Foi. Que foi a maior loucura que eu vi na minha vida. Dentro do guarda-roupa, maconha hidropônica. Não, era o apartamento inteiro. Exatamente. E ele fez ali uma fábrica. Uma irrigação, que é a chamada maconha hidropônica, que é tratada na água. Se o Léo puder voltar às imagens, Léo, existem algumas balanças ali de precisão. Essas balanças, Paulo, caracterizam o que? A traficância e a mercancia da droga. Porque muitas vezes elas são embaladas, e quando são embaladas, são de forma assim, praticamente equânime, né? Uniforme, tantas gramas, né? Isso aí são os artefatos para o tráfico entorpecente. Então isso aí rechaça, afasta, divorcia, em tese, a conduta de uso próprio. Uso próprio seria o quê? 2 pés, 3 pés, etc e tal. Mas nessa quantidade, evidentemente, isso aí também pode ser avaliado quando o Ministério Público oferecer a denúncia, quando o magistrado proferir a sua sentença, lógico. A defesa técnica também vai ter o seu espaço nas audiências de instrução, debate e julgamento. Vamos aguardar. Mas no primeiro momento, o homem foi preso por tráfico entorpecente / porte ilegal de arma, também uma arma ali apreendida. O que tem a ver com entorpecente, droga e arma, Paulo? Não restou autoridade. E detalhe, hein? É inafiançável os dois crimes, tanto a traficância, mercancia, como também o porte ilegal de arma, Paulo. Olha só, agora a gente vai falar de um outro assunto, de um crime repugnante, gente, que é pornografia infantil. Isso é horrível da gente falar, mas a gente precisa dar notícia para dar exemplo até aqui no programa. A Polícia Civil de todo o estado vem combatendo essa violência. Inclusive, até eu vi uma entrevista do Derrite, até quero que ele venha aqui no nosso programa, né, secretário de Segurança do Estado de São Paulo, falando que ele vai ajudar as mulheres que
que sofrem com os maridos. Isso daí ficou na minha cabeça. Lei Maria da Penha, Lei no caso, Maria né? da Penha, que Isso. a gente fala muito aqui no programa de quarta-feira e com certeza deve ter um assunto da Lei Maria da Penha Importante. mais para frente. Toda quarta-feira a gente fala. Isso me chamou a atenção do secretário. Mas voltando ao assunto, foi em Botucatu. Isso, Botucatu, né? Paulo. A polícia de DDM. Botucatu prendeu um idoso. 68 anos. A equipe aí da DDM que agiu. Semana passada, tivemos aquele caso repugnante, né, Paulo? Da mãe apontada e de negociar as imagens das filhas tomando banho, manipulando suas genitárias. Isso foi semana passada. Agora, um outro caso, um sexagenário, um homem de 68 anos, que já deve ter cabelos brancos tingidos pela névoa do tempo, né, Paulo? E ele acabou aí sendo enquadrado pela delegacia DDM, Delegacia de Defesa da Mulher, que também abarca a proteção da criança e até, às vezes, do idoso, quando não há uma especializada, Paulo. E o que acontece? No computador deste homem foram encontradas várias imagens aí. Aí você recai o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele tem um artigo específico, Paulo. Não está no Código Penal, não, tá? Está no ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 240, A, B, C e vai. Armazenar, produzir, negociar. Então, este homem, à luz do artigo 240 do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, foi autuado em flagrante, ora pela autoridade policial, com este material pornográfico. E um idoso, uma pessoa já de idade. Eu falei, 68 anos de idade, Pelo Paulo, amor de Deus. A pessoa já tem cabelos tingidos pela névoa do tempo, cabelos brancos, já viu muita coisa na vida em sendo verdade. É lógico que vai ter a defesa técnica, a gente sempre enfatiza isso, né, Paulo? Que vergonha. Mas, né? no primeiro momento, Bom, tanto é que autor em flagrante, né? Olha só, um caso de quadrilha especializada em roubos de pneus. Isso, Paulo. Eles invadiram aí uma empresa na cidade de Paulínia, na região de Campinas. Os criminosos se passaram por funcionários e levaram 200 pneus. Né? Tem câmera de segurança que flagrou tudo, isso que é importante. Mas, Márcio, parecia algo de cinema. Como é que a gente vai... como é que uma pessoa vai e coloca 60 pessoas de reféns para levar 200 pneus? 200 pneus. Foi uma quadrilha composta por 8 integrantes. Paulo provavelmente tinha alguma informação privilegiada, alguma informação que pudesse aí... É porque não é normal você entrar numa empresa, inclusive com roupas de trabalhadores, quer dizer, travestidos aí de trabalhadores, de pessoas do bem, ingressaram na empresa e acabaram subtraindo 200 pneus. Por que pneus, Paulo? Porque o pneu, veja só, ele tem rápida liquidez, ele é vendido, ele toma aqui e já vende ali. Então é um crime que praticamente é instantâneo, já tem destinatário. Quando você vai buscar uma carga, Paulo, o que acontece? Esta carga já está vendida antecipadamente. Por isso que é importante, nós temos uma delegacia especializada em roubo de carga, inclusive na Baixada Santista, que não temos ainda, Paulo, não sei por quê. Passa o governo, quem sabe agora o secretário Guilherme, né, o Tarcísio, possam rever essa possibilidade de ter uma delegacia realmente com esse condão. Nós temos a delegacia do Porto, nós temos especializado em entorpecente, mas especificamente de roubo de carga, não. Eu acho que a DIGA, a Delegacia de Investigações Gerais da DEIC de Santos, lá acabou abarcando esse quinhão. Então, olha só, esse material foi apreendido... É algo interessante por causa do Porto, né? O Porto, nós somos o maior porto da América Latina. Só isso, viu, gente? Sim. Nós só temos o maior porto da América Latina e não temos uma delegacia especializada em roubo de carga. Roubo de carga e ferroviário, que agora sabe o que estão fazendo também, Paulo? Aproveitando a carona da notícia, estão esvaziando os tanques de óleo diesel de várias locomotivas aqui no Porto de Santos, caminho do Porto, e saqueando a carga também. Então, quer dizer, tem um material grande para trabalhar. Agora, voltando à cena do crime aqui, talvez se colocassem chips, né, Paulo, no meio destas cargas, talvez de forma cirúrgica elas possam ser identificadas. Agora, aquela história, vai começar a aparecer pneu mais barato, abaixo do mercado, ficar de olho nas redes sociais. Não é difícil, Paulo, não é difícil. Pelo que eu tomei ciência, a polícia de Paulínia tem várias imagens de monitoramento e estas imagens de monitoramento, com certeza, né, lá no bairro Cascata, será possível aí. Levaram um caminhão. É brincadeira, Paulo. Não foi uma moto rapidamente com um capacete que não dá para identificar, não. Foi um caminhão, levaram, gente. Quer dizer, um caminhão não some assim que nem um passe de mágica do Aladim.
Vamos aguardar agora o trabalho de investigação da Polícia de Paulínia, que é uma polícia séria. Eu tenho certeza que vai ter subsídio, vai ter o condão de poder identificar esses autores, Paulo. E sabe o que eu acho também, Márcio, já que você tocou nesse assunto de delegacia de carga, nas delegacias, dependendo da delegacia, ela é muito grande. Dá para você fazer um setor lá dentro para isso. Então, por exemplo, a gente tem uma delegacia no centro da cidade de Santos que ela está sendo reformada. O Palácio da Polícia inteiro. Tem uns 5 andares ali. O Palácio da Polícia acho que tem mais, porque antigamente funcionava o quarto e quinto andar era cadeia, era 3 andares, está certo. O quarto e quinto andar, isso há 20 anos atrás, era cadeia, agora é 5. São 5 andares, enfim, né? De repente, dá para você fazer algo, como a cidade de Santos tem um Porto de Santos, mas é lógico que o interior, Campinas, essas regiões, né, que são regiões aí que tem também esse tráfico de carga. Os caminhoneiros são arrebatados na rodovia, Paulo. Mas é importante, às vezes, para até economizar, na própria delegacia, um espaço para um setor de roubo de carga. Às vezes, para não precisar montar uma delegacia nova. Mas é algo interessante, porque precisa ser feito. Precisa ser feito outra coisa. Uma delegacia especializada em roubo de carga, Paulo, ela também tem interligação com outras delegacias, porque o roubo de carga talvez seja a porta de entrada para outras situações. Então, muitas vezes é importante ter uma delegacia especializada para fazer só aquilo. Sim. Por quê, Paulo? Quem faz isso todo dia faz bem feito. Não adianta você pegar a equipe, mas faz isso também. Não, é só isso. Sim. Por quê? Porque você vai ter know-how, você vai ter excelência, a exemplo das delegacias de combate a entorpecente. No DEIC, por exemplo, na capital paulista, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, você tem várias delegacias. Separar os setores. Bom, agora vamos falar com você aí de casa. Mande um zap aqui para o zap da população, 11 967 83 6666. Fale aqui comigo, com o Márcio Harrison. O meu Facebook é Paulo Mansur Oficial, Instagram também, TikTok, YouTube, Paulo Mansur, a voz da população. E o seu, sua rede? Márcio Harrison, você me encontra facilmente, Paulo. Olha só, a Polícia Civil do Espírito Santo, do Pinhal, esclareceu o primeiro latrocínio na cidade. A vítima é um idoso que foi morto de uma maneira cruel. Ele foi espancado, esfaqueado e depois abandonado em uma área. O delegado do caso gravou um vídeo falando aqui com o nosso programa. Olha só. Iniciou-se um trabalho, então, de investigação, primeiramente para tentar refazer o percurso da vítima, né, acompanhando as câmeras de segurança do entorno do local, já que o local ali era um local ermo, uma trilha de matagal, mas pegamos o caminho lógico que a pessoa pegaria para atravessar aquele local e começamos a pegar câmeras de segurança nas residências no entorno. Uma dessas residências foi possível verificar que por volta das 6h40 da manhã a vítima passava pela rua acompanhada de mais 2 pessoas, né? E de uma maneira bem calma, né? Aparentando que ou eram pessoas do vínculo de trabalho ou amigos, né? Ou quem sabe parentes ou pessoas muito próximas, né? É cruel, né? Requintes de crueldade e perversidade, esse homem de 66 anos acabou sendo golpeado várias vezes, Paulo. O caso está praticamente rachado pelo Dr. Guilherme Teodoro e toda a sua equipe, toda a polícia, que em tempo recorde, em tempo rápido, conseguiu. É o que eu sempre digo, quando o delegado ele debruça no inquérito policial, os seus agentes, ali no caderno investigativo, Paulo, a coisa anda. Por isso que delegacia tem que ter um maestro, e no caso seria um delegado de polícia. Para quê? Para ver os exames importantes, as oitivas, os interrogatórios. Muitas vezes, Paulo, o crime não é esclarecido na hora. Sim. Ele demanda o quê? De perícias, de investigações para você chegar à autoria. E hoje, para você conseguir indiciar alguém, tem que ter muita prova. Porque caso você não tenha essa prova, o delegado não tem força para indiciar. E se ele indicia sem prova, provavelmente, quando chegar em sede de processo crime, a denúncia do promotor, do fiscal, do titular da ação penal, pode ser enfraquecida e, em consequência disso, o juiz não recebe a denúncia. Então, é o que eu sempre digo, inquérito policial forte, bem feito, praticamente é 90% a 99% do trabalho do Ministério Público em oferecer a denúncia. E uma denúncia bem feita, praticamente o recebimento por parte da Justiça claro, é quase que uma certeza, Paulo. Olha só, quero parabenizar todo o trabalho da polícia que esclareceu esse crime. Também quero agradecer o Carioca, da página Notícias Policiais. Parceirão.
que cederam as imagens para a gente desse caso do interior. Pode deixar o seu parabéns para a Polícia Rodoviária, né, Márcio Harrison? Porque você tá da notícia da polícia há tantos anos, né? Você sabe, Paulo, que eu tinha um vizinho meu, quando eu morava na Pinheiro Machado, aqui em Santos, Cabo Godoy, era do policiamento rodoviário. Eu era criança, pequenininho, 4, 5 aninhos, eu me lembro quando ele levava a moto da Harrison para casa, que a moto era a carga do patrulheiro rodoviário. E eu vi ele chegando com aquela moto bonita e tal. Antigamente a farda era CAC, você se recorda disso, né? Depois eu comecei a assistir o Carlos Miranda, lembra? O vigilante rodoviário. O cão que era o lobo. Época. Da tua época, Márcio. Então, olha só, o Cinca Cachimbó, a Deli Harrison, que é a moto que eles usavam, o cão lobo, que chamavam... Era um cão lobo mesmo. E o que acontece? Esse seriado, hoje o Carlos Miranda tem 90 anos, está vivo ainda, graças a Deus, o carro ele preserva. Então, quer dizer, eu tenho muito carinho, porque a rodoviária, ela vai te ajudar na rodovia. Às vezes o pneu do seu carro estoura, você tem... Pessoas que já foram salvas de infarto por causa de uma patrulha rodoviária que acabou salvando várias pessoas aí numa rodovia. Uma pane elétrica, ninguém está livre, né, Paulo? Você cair numa área de violência, numa área de alta incidência de roubo. Até falo aqui o seguinte, nós temos uns trechos aqui do Rodoanel, que se você quebrar o carro, você está na roça, meu amigo. Sim. Alguém tem que fazer alguma coisa, Paulo. Sim. Porque ali é um deserto, você não tem um posto de combustível, você não tem um atendimento, em pouquíssimos postos da Polícia Rodoviária. Então, eu acho que ele merece incrementar o patrulhamento rodoviário, nossas homenagens ao patrulheiro rodoviário, ao soldado, aquele que está ali, oficial também, mas a gente tem que valorizar o patrulheiro rodoviário, Paulo. Estendendo o que o Márcio Harrison falou, porque aqui o trabalho da Polícia Rodoviária, que são realmente heróis. Até quando é feriado, eles estão fazendo um trabalho essencial para nós, não é verdade? Bom, vamos agora passando para outro assunto, porque a gente agora vai trazer notícias do nosso interior e litoral paulista. Também com a Débora Nóbrega, giro de notícias. É com você, Débora Nóbrega. Oi, Paulo, oi para todo mundo que acompanha a Voz da População. A Polícia Rodoviária apreendeu 321 quilos de maconha após uma perseguição na cidade de Ituverava, em Ribeirão Preto. Tudo começou quando este carro não obedeceu uma ordem de parada durante uma operação na rodovia SPA 410. Eles então saíram da rodovia e foram em direção ao perímetro urbano da cidade. E aí, durante essa perseguição, o motorista acabou perdendo o controle do carro quando bateu na guia de uma calçada. Aí o casal que estava lá dentro conseguiu fugir para uma área de mata e ainda não foi localizado. A polícia, então, quando foi investigar o carro, fazer ali a averiguação, conseguiu descobrir por que eles estavam fugindo ali com tanta pressa, né? Dentro do carro estavam vários tabletes de maconha, mais de 321 quilos da droga, né? 499 tabletes com alguns pedaços. Os policiais acabaram também descobrindo que o carro tinha sido roubado na cidade de Itapevi em novembro de 2022. E ainda por cima, a placa que eles estavam usando era de um carro de Santa Bárbara do Oeste, ou seja, era uma placa duplê, que no jargão policial eles dizem que é uma placa fria, né? Era a placa de um carro que estava em Santa Bárbara e não tinha nada a ver com o que estava ali acontecendo. Eles fazem isso aí na tentativa de escapar da polícia e disfarçar a própria identidade. Aí a polícia apreendeu essa droga e até o momento ninguém foi preso. Em uma outra ação da Polícia Rodoviária, um homem foi preso com 432 aparelhos celulares e pouco mais de R$17 mil em dinheiro, que estavam escondidos em um carro na rodovia Orlando Quagliato, em Ourinhos. Esse homem, ele ainda tentou subornar os policiais que fizeram ali a abordagem dele. Ele chegou a oferecer 3 aparelhos para cada um dos membros ali da equipe na esperança de ser liberado. Esses telefones que, segundo a Polícia Rodoviária, eram iPhones, estavam escondidos em um compartimento secreto no porta-malas. Só que esses aparelhos não tinham nenhuma nota fiscal, eram provenientes do Paraguai e por isso aí a ilegalidade, né? Ele foi levado até a Polícia Federal de Marília e agora está à disposição da Justiça e o material, claro, apreendido. E ele também vai acabar respondendo pelo crime de corrupção passiva, já que tentou aí subornar os policiais para escapar da prisão. E a Polícia Civil deteve 12 pessoas por falsificação de bebidas em Ribeirão Preto. Elas estavam em um galpão que, segundo o delegado responsável pelo caso,
já estava sendo observado ali, investigado pela polícia. Pelo menos 4 marcas de cervejas conhecidas do mercado eram adulteradas nesse galpão. E como é que funcionava aí esse esquema, né? Eles compravam cervejas mais baratas, levavam para esse galpão e trocavam tanto a tampinha quanto o rótulo para depois revenderem eles aí de forma mais cara e enganosa no mercado. Desses 12 presos, 10 são do estado do Tocantins e já tinham respondido anteriormente por esse mesmo tipo de crime. Além disso, a polícia também apreendeu 600 caixas durante essa operação, né? As investigações agora querem descobrir há quanto tempo ocorria essa falsificação e quem eram os responsáveis por comprar essa mercadoria adulterada. E um homem foi preso por tráfico de drogas em Piracicaba. A polícia fazia investigação ali, já observação no Cantagalo, de maneira velada ali para tentar descobrir o tráfico de drogas. Então esses investigadores viram 2 homens suspeitos em um barranco que fica ali próximo a uma praça vendendo essas drogas. Quando eles tiveram certeza que realmente estava rolando ali o comércio, eles chamaram uma equipe da Romo como reforço para fazer o cerco ali na viela e evitar qualquer tipo de fuga. Mas mesmo assim, quando a polícia chegou, eles tentaram fugir a pé. Um deles foi preso logo em seguida por um dos policiais que fazia ali o cerco, que observava tudo de longe. Ele resistiu à prisão e precisou até ser algemado, aí precisou do uso de força. Já o outro se jogou do barranco e por isso acabou conseguindo fugir. Aí quando a polícia foi lá até o local onde estava rolando essa venda de drogas aí nesse barranco, acabou descobrindo várias porções de entorpecentes. Tinha maconha, skunk, crack e cocaína. E aí agora a polícia vai continuar a investigação, claro, para poder descobrir aonde foi esse outro suspeito que conseguiu fugir. E no Porto de Santos também teve grande apreensão de drogas. Mais de quase 300 quilos de cocaína foram apreendidos nessa que é a primeira apreensão do ano no Porto de Santos. Essa descoberta aconteceu durante uma operação em conjunto entre a Polícia Federal, a Receita Federal e a Marinha do Brasil. É uma operação justamente para combater o tráfico internacional de drogas. Eles usaram mergulhadores para inspecionar uma parte do navio que fica abaixo do nível da água. É um compartimento ali que é usado para capturar água para resfriar o motor do navio, né? Ou seja, precisa conhecer muito do funcionamento de um navio para poder esconder droga ali dentro. E eles desconfiavam que tinha acontecido isso, que essa quadrilha teria colocado droga lá nesse navio, que era um navio carregado com celulose, que tinha como destino a Turquia e a Itália. Então eles usaram mergulhadores e tiveram a certeza realmente daquela suspeita. Encontraram lá vários tabletes de cocaína que somaram aí 296 quilos. Durante o ano de 2022, 6 flagrantes desse tipo também foram realizados, aí somando mais de 600 quilos de drogas apreendidas, né? É um combate importante esse que é o tráfico internacional de drogas, já que o Porto acaba sendo aí, infelizmente, um grande lugar em que as pessoas usam para fazer esse tráfico, para levar as drogas daqui do Brasil para outros países. E olha só que imagem impressionante, Paulo. Um caminhão perdeu o freio em Limeira e invadiu uma padaria. Esse caminhão estava carregado com mais de 30 mil litros de gasolina. O motorista tinha parado em um posto de combustível justamente para descarregar esse material. Deixou ele lá parado, estacionado, com freio de mão acionado, inclusive com calços nas rodas. Mas isso não foi o suficiente. Ele acabou perdendo o freio e despencando rua abaixo. Só parou quando chegou aí nesse muro e acabou destruindo tudo. Apesar dessa imagem aí impressionante, ninguém ficou ferido, graças a Deus. Mas foi um baita susto, né? A gente agradece aí o Carlos Gomide que cedeu essas imagens aqui pra gente da Voz da População. Ele que é da Educadora de Limeira. Os Giro Cidade de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima. Até mais. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo, nosso para o pessoal tomar um cafezinho. Bem gostoso que aqui é o café de primeira linha. Qual bom esse, hein? A gente já volta, não saia daí. Quero agradecer a sua presença. Já acabou, Paulo, já acabou. Foi rápido hoje. Um abraço, Valeu. Paulo. Sucesso para você. Sei que você está cheio de compromisso. Eu quero agora agradecer aí o apoio, o empenho, enfim, mais de 400 cidades no interior de São Paulo. Fico muito grato cada vez que um e-mail chega, um WhatsApp chega desse nosso trabalho. Forte abraço a todos aí. Viu? E eu quero que você me traga ideias da polícia,
Para o meu mandato de deputado estadual, hein? Com certeza, vamos ajudar. Um abraço. Solta a vinheta aí. E chegou mais um fim do programa Voz da População. Eu quero agradecer todo o carinho. Amanhã estou de volta aqui no mesmo horário no SBT. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.